Olá, divinas maravilhosas! Mais um Drica Pod, esse podcast da mulher madura, onde aqui pode tudo, ou quase tudo. E hoje eu estou com uma convidada que é praticamente uma celebridade. Menos. Não sabe o que é, Adri? As minhas amigas são todas lindas, superstars. Adriana Giacometti. Obrigada, Drica, Obrigada por esse a convite. você, Nossa, divina super maravilhosa. legal essa sua iniciativa de fazer o videocast, o podcast, enfim. Feliz de estar aqui com você. Imagina, o prazer é meu. A Dri é arquiteta e tem vários trabalhos aí muito legais, casa-cor. Se apresenta para elas, Dri. Bom, me formei em arquitetura no Mackenzie, depois eu fiz uma especialização em arquitetura de interiores em Nova York. Então, eu fiz vários projetos, a maior parte projetos residenciais. Participei de algumas casas cores em São Paulo, no Jockey Club. Faço bastante reforma, adoro um antes e depois. Eu também, na maquiagem, eu também adoro um antes e depois. Então, transformação. Tem tudo a ver, né? Eu brinco com o cliente que a gente vai fazer um botox, vai fazer um lifting na casa dele, né? Então, eu acho que eu sempre fui influenciada pelo meu avô paterno. Ele era filho de imigrantes italianos e era mestre de obras. Ele era uma pessoa muito culta, assim, que adorava ópera, mas ao mesmo tempo muito simples, que sempre ensinou para a gente o valor das coisas, né? Então, de pequena, eu ia acompanhar meu pai visitando meu avô em canteiro de obra. E antes dele falecer, ele estava fazendo... O último trabalho dele era para o Rui Otaki, uma casa no Planalto Paulista. Então, eu cresci com isso. Isso fazia parte da minha infância, né? Sempre admirei, sempre gostei muito de pôr a mão na massa. Nossa, eu acho assim, a arquitetura, ela é beleza também, né? Sem dúvida, é ligado à estética profundamente, né? Porque assim, a arquitetura é diferente de decoração. Sim. Existe a arquitetura, explica você. Então, para você chegar à decoração... Eu digo isso porque às vezes pode ser que tem gente que confunda a arquiteta com a decoradora. Sim, são coisas completamente diferentes. Um arquiteto vai construir toda a base, seja ele uma casa, um apartamento e tal, vai fazer as reformas internas e tal, para depois chegar no ponto de fazer a decoração, que seria a cereja do bolo. Um arquiteto pode fazer a decoração, interior design e tal. Um decorador vai fazer só a parte interna, de decoração, né? Não pode, por exemplo, assinar uma planta, tal, não tem autonomia para isso. Mas, claro, tem decoradores com muito bom gosto, super competentes e tal. Então, são serviços complementares, né? Desde a engenharia, arquitetura, até a decoração. Dri, o arquiteto, ele deve ter momentos muito interessantes. Porque, assim, vamos falar, eu sou uma cliente, né? E, às vezes, você quer... colocar alguma coisa na sua casa, decorar, fazer de um jeito. Como que é para você lidar com esses gostos pessoais? Como que você faz para poder inserir o gosto pessoal do cliente na decoração, respeitando o gosto? Porque eu acho que deve ser um processo bem difícil. Sim, digamos que a gente deveria ter estudado psicologia também na faculdade de arquitetura. Mas com uma bagagem que a gente traz, né, de aprendendo e evoluindo com cada cliente. Eu acho que é um desafio muito grande você conseguir interpretar o sonho daquela família. Às vezes o marido quer uma coisa, a esposa quer outra, o filho imagina outra. Você conseguir compilar, juntar tudo isso e projetar, apresentar de uma maneira harmônica é um grande desafio. E eu sempre falo que a casa ela tem que seguir linhas harmônicas e tal, dentro de um padrão estético, de uma praticidade, mas ela tem que ter a cara do cliente, não a minha cara. A cara do cliente com uma ordenação. Né? Não, mesmo porque se ele está pedindo a sua ajuda,
É porque ele quer realmente a sua Sim, opinião. ele quer a opinião e muitas vezes ele não sabe fazer quer dizer, né, ele precisa de ajuda profissional e muitas vezes os gostos não batem, né? Um quer uma coisa, o outro quer outra. Isso Então, que o marido e a o marido e mulher? a mulher, aí eles brigam na sua Não. frente, e aí não é um cutuca o outro, e você tem que concordar ali com um ou com o outro. Então, é uma saia justa constante. Mas é muito prazeroso você conseguir descobrir ali algo em comum e poder projetar, transformar um imóvel qualquer num lar para aquela família. Então, no meu trabalho, eu acho que a parte que mais me encanta é justamente essa, proporcionar um lar que vá de encontro com o sonho de cada cliente. E nunca vai ser um igual ao outro. Por mais que tenha a minha marca como arquiteta, no final tem que ter a cara e ser aconchegante e acolhedor para aquela É família. porque o que eu vejo ultimamente é muita coisa igual. Ah, não, receita de bolo, aí você vai nas lojas, no shopping, você vê a vitrine da loja e tal, você não precisa contratar um arquiteto para isso. Você vai na loja e compra tudo que está lá na vitrine. É. Eu acho que não. Eu acho que tem que ter uma mescla. Não gosto de resolver tudo no mesmo lugar. Eu gosto de Também. misturar elementos clássicos com contemporâneos, sabe? E é isso que estampas, mix and match e tal. É isso que Eu vai dar amo esse uma casa xadrez com alma, com flor. sabe? Eu amo xadrez com flor. Eu tenho uma coisa assim, xadrez com flor, onça. Eu gosto. Eu gosto de Sim. tudo meio misturado. E eu gosto, sabe o que, Adri? Eu gosto de coisa meio usada. Eu não gosto de nada muito brilhando, muito novo. Eu gosto de uma coisa assim. Parece que. Sabe quando a casa tem um É um aconchego? borogodó, né? É Um um boho borogodó. chique que a gente fala. É uma coisa É. assim Que que tem a assim um casa tem alma, né? ralado, sabe? Um ralado, uma coisa usada, Sim, uma coisa assim, nada, eu não gosto de nada muito com cara de de vitrine. vitrine, eu não gosto. Mas aí eu imagino que você deve se pegar em umas situações do tipo, porque o arquiteto, ele tem uma visão espacial. Sim, Então a gente assim, eu devo imaginar que a pessoa vai fala assim, olha, eu quero, ela de repente você chega na casa dela e ela tem aquele sofá imenso numa salica. não dá. Não, e a gente tem que ir com jeito, né? E assim, de repente, será que esse sofá não seria melhor aproveitado num outro Mas aí espaço? ela não tem um apego. E aí como é que faz? Como é que faz com o apego? Porque. Aplica o desapego e o minimalismo, o essencialismo. Mas Não, é difícil, tem que ir com muito jeito, né? O mais difícil é quando tem algum valor afetivo, alguma coisa assim. Não, porque Mas eu acho que assim, onde eu queria chegar é o seguinte. A pessoa chega e fala assim, Dri, vem decorar minha casa. Mas aí, assim, vamos mudar o sofá? Não, esse sofá não pode. Vamos mudar essa cadeira? Não, essa cadeira. Eu quero mudar tudo. Ela chega e fala, eu quero mudar tudo novo. Aí você fala, vamos mudar essa cadeira? Não, não deixa. Essa cadeira não. Ah, esse sofá? Ah, esse sofá não. Ah, essa, não sei o quê. Então é tudo meio que não. é, Então a pessoa fica meio entroncada. Deve ser você fica meio difícil. engessada. Tem que ter muito jogo de cintura. E eu acho que a partir do momento que o cliente começa a visualizar novas possibilidades, e para isso o 3D ajuda muito, os desenhos e tal, ele começa a enxergar que talvez para aquele espaço uma outra cadeira vai atender melhor, um outro tamanho de sofá vai possibilitar uma circulação melhor. Então, eu acho que ele vai entendendo, você vai ganhando a confiança do cliente e ele vai acreditando que se ele me contratou, ele tem que confiar que aquilo pode ficar melhor, né? Mas muitas vezes é um trabalho. Tem, assim, situações interessantes, assim, de você entrar num trabalho e a pessoa for totalmente apegada e de repente você não conseguiu trabalhar alguma coisa, se tornou difícil. São sempre novos desafios, Desafios, né? né? Tem cliente que tudo flui, a obra vai bem, você fez o cronograma estimativo, tudo dá certo, fica uma beleza. E tem cliente que enrosca em absolutamente tudo, mas nem por uma gente boa, tudo, mas assim, eu acho que é uma questão de energia, sinceramente, porque Eu acho. né, a gente trabalha da mesma forma, com uma organização, com cronograma, com estimativas, e tem obras que fluem e outras que não. Então, realmente, eu acredito que a energia faz toda a diferença, né? Eu acho que deve ter situações interessantes, até de gostos. Assim. Porque, assim,
como é que faz quando você... Acho que a pergunta é, na decoração tem coisa cafona? Tem coisa tem. estranha? Vamos começar Tem. pelas cafonas? Pelas cafonices? Aquelas cafonices. Cafonices genéricas? Olha, coisas que eu não suporto. Eu, por exemplo, vou te falar uma coisa que eu acho cafona. O quê? Combinar a cortina com o sofá, com a almofada, tipo, Com o tudo tapete, verde, verde. Ah, não dá. É como combinar a bolsa com cinto com sapato. Não, isso já era. Não rola. Nossa, Coisa vai ter um que eu monte de acho- gente. Vai ter um monte de... Mas, gente, a gente um dia foi... Todo mundo foi cafona nessa Não, vida. mudou muito, né? As Aham. coisas mudam o tempo todo, tá tudo em movimento, o que era legal um tempo atrás, hoje já não pode ser que não seja tão bacana assim, né? Coisas que eu não suporto, não faço. Cortina curta. Ah, como que é isso? Por mais que a janela, né, ela tenha um peitoril, a janela não é uma porta-balcão, não vai até o piso, não dá para fazer uma cortina cropped. A cortina que acaba aqui. Ah, então, não. por exemplo, O se você tem uma janela aqui, até digamos que a janela, a área aqui, aonde que vai a cortina? A Até cortina o chão? tem que ser longa. Ah, não pode ser curtinha. Não pode. Isso, para mim, não dá, Entendi. é cafona. O que mais? A cortina tem que ser longa, não só longa, como arrastar no chão, sabe? Ah, não pode vestido ficar com pendurado, aquele cauda. pedacinho. Não, o cliente que me fala, mas é que é para não sujar e deixa ela longuete. Não tem cortina longuete, nem mid, nem cropped. A Entendi. cortina é longa. Entendi. O que mais que eu não gosto? Cor ecológico. De ecológico não tem nada. É o antigo corim que se usava. Sei. É horrível, descasca, é quente, não dá um conforto térmico quando você senta, cola ali naquele plástico, também não gosto, não uso. Porcelanato na fachada. Como assim porcelanato na Tem. fachada? Tem gente que põe porcelanato na fachada, Como assim? É imitando madeira, imitando ascortem, imitando até tijolo, imitando pedra. Eu não gosto de materiais que imitam ser algo que não são. Entendi. Use o próprio material, um tijolo, uma pedra natural, ou simplesmente masseia e pinta. Agora, porcelanato na fachada também é uma coisa que não rola. Espelho, por exemplo. Aquele lugar que você vai, tipo, é muito espelho pra tudo quanto é canto. Não, espelho na medida certa. Eu acho que funciona para ampliar o ambiente, funciona para rebater uma luz ou dar uma impressão de janela num ambiente que é muito fechado. Então, assim, gosto com moderação. Uma coisa que eu vou falar pra você. Luz. Você sabe que luz pra mim... E eu vou dizer até, porque quando eu cheguei aqui, né, vim morar com meu marido, a luz da casa inteira era branca. Não dá a luz da droga Se eu raia. acender essa luz aqui, ó, essa luz aqui é tudo branca, tudo Não. tipo escritório. Eu brinco que é luz Nossa, padaria ou luz da farmácia. Aí eu fui trocando, tipo, eu falo, ó, nem uso essas luzes aqui, usa tudo luz. Qual que é a luz ideal? Dia, né? Luz amarela. A luz amarela que a gente chama de luz dia, que é a mais próxima da luz do sol. O projeto de iluminação a gente tem que prestar muita atenção. Tem que ser, claro, uma área de trabalho, tem que ser bem iluminada, mas isso mudou muito, principalmente com a tecnologia, com novas possibilidades e tal. Aí está me lembrando o cliente que pede lâmpada dicróica. É tipo lâmpada de LED, de fluorescente, não existe, né? E aí os clientes às vezes falam, eu quero tudo dicróica. Pelo amor de Deus, o que é isso? Nem se usa mais, né? Ah, porque dicróica não existe mais. Não, e era uma palavra só, né? Dicróica. Ah, Não dicróica. lâmpada de Dicróica. de Dicróica. mercúrio, de fluorescente. Olha, nem eu sabia disso. Ai, Dicróica é uma palavra só? É, uma palavra só. Não, eu sempre falava... Não, eu falo... Era como pra mim, se fosse lâmpada dicróica, era... Não, eu nunca parei pra pensar que era uma palavra só. Eu achava que era tipo de... sei lá o que eu pensava. Não, e assim como essa, tem várias outras pegadinhas. Tipo? Bom, aí tem o dialeto do pessoal da obra, né, da equipe, e tem os pedidos de cliente. Então, assim, vou até pedir licença para os meus amigos arquitetos, porque a gente vai compartilhando essa lista, então, licença poética. Por exemplo, falando em dialeto de obra. A dona Adriana está com vazamento no cifrão da pia. Não, né? No sifão. No sifão. Ou, se não, eu quero fazer a iluminação embutida na santa de gesso. Também não.
né? Sanca. Ainda usa muito iluminação em Sanca? Usa de uma maneira diferente, não como era antigamente. Vamos né? falar daqui a pouco sobre a tendência, que eu acho que vamos Tá. Tá. E, enfim, clientes que vêm com uns pedidos assim que você não sabe se disfarça, se ri. Por exemplo, eu quero uma Bergère com tecido jaguar. Se eu não encontrar, eu posso pôr jacar? Entendi. Né? Ou a gente estava falando de espelho. Espelho com a moldura biscoitada. É bisotê, né? Bisotê, espelho bisotê. Ou um mármore travestido. Entendi. Né? Então, assim, seria melhor usar um mármore travertino italiano. Ficaria muito mais bonito. E assim vai. Clientes que me pediram, eu quero na cozinha uma ilha com um cockpit. Um cockpit. Ao invés do cooktop. Então, mas isso é com frequência. O cliente, esse era um pouco mais formal, eu tive que disfarçar, porque era o primeiro encontro tal, e uma sala de jantar muito bonita, e a cliente me falando que ela queria um lustre com uma cópola gigante. Mas, Dri, você sabe o que eu acho, assim, pensando? Porque muitas vezes acontece, porque assim, você é arquiteta, né? E a outra pessoa, às vezes, ela não sabe mesmo, né? E eu acho que graças a Deus a gente tem tanta informação hoje, né? Hoje em dia é bem mais acessível, né? Você pode pesquisar tudo, valores de tudo, materiais. Então, eu acho que isso tudo é muito bom. Ajuda, né? A melhorar o nível até de atendimento, de tudo. O que está usando agora, Adri, na decoração? Na decoração, eu digo assim, vamos começar pela arquitetura, porque assim, eu não sei o que está acontecendo e é uma questão de gosto, esse monte de casa quadrada sem telhado. E eu quero entender por que as casas não têm telhado mais. Porque assim, na minha concepção de casa, é aquela coisa assim, ó, telhadinho e tal. Aí o telhado, como você quiser fazer, nos Estados Unidos não tem muita casa sem telhado. Então, tá aí um ponto falando em telhado. Nos Estados Unidos, a inclinação dos telhados, ela é muito maior, né? Ela é mais íngreme, porque neva e isso vai possibilitar com que a neve escorra. Você fazer uma casa com telhado normando em São Paulo, não é legal. Vai ficar um sótão, assim, né? Sótão. Faz o sótão, tudo bem, mas assim, esteticamente, não é uma coisa legal. Você pode até ter em estações climáticas, como em Campos do Jordão, porque é típico e tal, mas não é uma coisa assim. Então, já cai ali meio numa coisa kit. Né? Entendi. E essas casas mais contemporâneas, elas têm a cobertura, é uma laje. Então, não tem a necessidade de ter o telhado. A inclinação, a captação de água está dentro dessa laje. A própria laje tem uma leve inclinação. E as calhas embutidas para a captação das águas. Então, assim, é um outro estilo. É um estilo mais contemporâneo, mais moderno. Eu acho que não tem muito isso que está se usando. E sim, o que é legal para mim, para você, para cada família. É muito uma questão de gosto. E, claro, regional. Então, aquilo que a gente estava falando, você não vai fazer uma casa com telhado inclinado na Bahia. Não tem nada a ver. Você vai usar os materiais que tem lá, as telhas de barro, a própria massa, como se fosse remetendo às casas mediterrâneas, né, que são aquelas onduladas, as janelas em madeira com a esquadria colorida. Eu acho que é muito mais legal você respeitar os elementos de cada região. Acho maravilhoso. Então, no sul tem essas casas de colonização italiana, alemã, tal. Então, trouxeram na bagagem essa herança cultural. Mas não tem nada a ver você fazer, de fato, uma casa com inclinação no Nordeste, por exemplo. Então, quer dizer que existe um porquê desses telhados serem, né, mais inclinados. Por exemplo, tem alguma outra curiosidade? Eu acho que a maior tendência é essa preocupação com a sustentabilidade. Então, reaproveitamento de águas
para ar-condicionado também, que você consegue fazer a refrigeração da casa. Muitas vezes tem um jardim na laje que É isso que capta eu ia água e falar. refresca a Ah, às vezes eu casa. já vi jardim Então, laje. Então é para isso? é isso. Uma das Ah. funções é isso, além de um valor estético agregado, Então, né? quando a gente vê uma grama no telhado, ela não é ali só simplesmente Para a decorativa, ela vista tem uma aérea do função. Qual é a drone, função dela? refrescar a casa. Mas não tem. E como é que funciona? Então, ela explica um pouco melhor. Ela drena a água, ela absorve, ela A contém. própria água que você Aham. faz a irrigação, ela serve para refrescar as paredes da casa. Aquele salão Laces and Sei. Hair, ele trabalha com um sistema de ventilação, então é um pergolado com várias plantas samambaias, plantas tropicais, que retém a umidade e com isso torna um ambiente mais fresco. Então, eu acho que essa é a grande tendência hoje, que é essa preocupação com o meio ambiente, essa preocupação com a sustentabilidade, não gerar entulho desnecessário, não usar lâmpadas fluorescentes que, ao você descartar na natureza, vão demorar 200 anos para ser absorvida. Então, é esse tipo de coisa. Eu acho que isso é o que é in. Como que você faz uma obra sem gerar esse entulho, esse excesso de entulho? Eu acho que a preocupação é em dar o destino certo ao entulho, como o lixo, você reciclar o lixo. Então, se eu vou fazer uma reforma e existe a possibilidade, por exemplo, de fazer um piso sobre piso, eu evito quebrar. O cliente quer trocar o piso da cozinha. Então, se ele estiver bem assentado, tal, eu prefiro apicoar para deixar mais aderente e aplicar um novo piso por cima. E não simplesmente quebrar, que vai gerar entulho, caçamba, horas a mais para a mão de obra para recolher todo esse entulho e tal. Então, sempre tem Engraçado que eu alternativas. pensava, antes de eu pensava, eu falava assim, por que não põe o peso em cima do piso? E eu já ouvi milhares de vezes pessoas falando, não dá porque vai fotografar. Eu já ouvi milhares de vezes. Não, Sabe como eu fotografar? tipo, ele fica marcado com Ah, o piso de não. Ao baixo. não ser que seja um piso vinílico, que é piso que tem academia, aquele piso Sei. emborrachado, como ele é muito maleável, ele pode marcar o rejunte de uma emenda entre uma Isso, placa cerâmica e outra. Mas isso. até para isso tem alternativa, porque a gente pode passar uma massa plástica que vai calafetar esse rejunte. Então, hoje em dia, não preciso mais remover o piso de baixo para colocar até um piso vinílico, no caso. Entendi. Por exemplo, você falou eu acho essa coisa da reciclagem, do respeito para a natureza. Eu acho que tem que ser levado muito em conta hoje, quando você vai fazer Sem dúvida, uma obra. sem dúvida. Porque, além disso, depois ele gera também uma economia para a família. Ah, sim, os eletrodomésticos, né, a escolha dos eletros, do tipo de iluminação, você fazer um ambiente que seja bem ventilado, com abertura natural para iluminação, tudo isso favorece uma economia de energia, né? Você acha que hoje em dia as pessoas pensam mais a respeito quando vão fazer uma obra em relação ao Eu, meio acre, ambiente? eu Se acredito elas não que sim. pensam, você pensa. As pessoas são, eu imagino e espero que Consciência. sejam cada vez mais conscientes. E isso vem de uma educação que a gente vê os nossos filhos na escola já aprendem a reciclar o lixo. Quando a gente era criança, não existia isso, né? Você jogava fora ou descartava normalmente sem selecionar. Então, isso é um aprendizado, é uma coisa que vai demorar ainda alguns anos para que todos tenham essa consciência, mas eu acho que é um primeiro passo. Por que no Brasil, eu acho que eu sei um pouco da resposta, mas quero que você... Por que no Brasil, que a gente já está num nível de calor insuportável, né? Sim. As casas, elas não são feitas que nem nos Estados Unidos, que você tem era assim, né? A parede exterior, e aí tem um espaço entre a parede interior, e nesse espaço passam-se os canos de ventilação, e você consegue refrigerar a casa inteira, tanto no calor quanto no frio, porque eu morro de calor no calor, Sim. e morro de frio no inverno.
É outro tipo de construção. Nos Estados Unidos, a maioria das casas, elas têm um E acho que método desculpa, no mundo, na Europa, elas não são assim? também, mas principalmente nos Estados Unidos, Aham. é um tipo de construção estrutural pré-moldada. É. Então, é esse sanduíche de placas cimentícias com o vão no meio para passar encanamento e tal. Aqui, a gente ainda usa a construção convencional, com tijolo baiano, com tijolinho, seja a alvenaria de bloco cimentício, né? Então, é uma construção maciça. Na Europa, a maioria das edificações são prédios tombados e tal, então tem aquela preocupação com a fachada, né, para você manter uma coisa que é um patrimônio histórico e tal, e reformar internamente. Então, muito hotel na Europa e tal, quando a gente visita, não vai ter ar-condicionado, a rede às vezes não aguenta não tem uma É. capacidade energética maior para ter um ar-condicionado e tal, né? Então, isso é mais nos Estados Unidos, esse tipo de construção. Eu vejo que assim, na Europa, nos Estados Unidos, existem também a questão climática, porque nos Estados Unidos existem muitos tornados. Então, uma das razões para elas não serem de tijolo, propriamente toda de tijolo, é o fato de ser de madeira por causa dos tornados também, furacões e tudo mais. Então, aí é uma coisa que a gente vê quando tem furacão e tal, aquilo, as casas viram papelão. Elas não resistem, né? Eu acho que a resistência da nossa construção tradicional, ela é maior Mas em aí não entra o comparação. fato de como ela não causa mais estrago, o fato dela não ser de madeira, ela não ser de tijolo, porque imagina várias construções, eu estou falando, estou fazendo uma pergunta, estou indagando. Não, Não, eu acho, a construção, uma construção tradicional como a gente tem, vai demorar 2 anos. Lá as casas são erguidas em 6 meses e lá eles não têm tanta mão de obra como nós temos aqui. Lá a mão de obra é muito cara. Então vem como se fosse Lego, tudo pré-moldado e você instala. entendi. Eu Então acho que essa é a grande diferença. você já pegou em uma situação de você falar, fazer, ter um pedido assim muito esdrúxulo do cliente? Ele falar isso, ou falar, ou isso Ah, eu não já, vou fazer. já. Não, mas eu até que fiz. Ofereci um pouco de resistência. Era o banheiro dos 50 tons de cinza, que depois eu fui ver no filme, era um banheiro Aham. bonito e tal. O sofá, um sofá vermelho, como o quarto lá, naquele já foi mais difícil de Sei. conseguir. E teve assim, até hoje, acho que teve uma vez só que eu falei, esse projeto não, se você quiser assim, esse projeto eu não assino. Porque tem uma coisa também da sua personalidade. Claro, não, uma coisa assim, que vai virar uma cafonice, que eu vou ter vergonha de falar que eu fiz aquele projeto, não. É, porque tem sua assinatura ali, Não, né? aí não. É, Mas até hoje, acho que foi uma única vez. Mas depois do que eu falei assim, o cliente se comportou eu vou te dar. e atendeu o pedido da arquiteta. Eu já passei por uma situação, foi muito engraçada. Uma época eu estava procurando apartamento e eu fui procurar. E eu andei por. Olha, eu já devo ter andado por uns 50 apartamentos. E aí eu fui em um que realmente me marcou, que era um apartamento pequeno. E aí, logo na entrada, bom, só para você ter uma noção, a largura da porta era assim, desta largura. Tinha um cadeado no teto que ele simulava um castelo, como é que chama aquela porta aqui? Elevadiça. Elevadiça. Aí você entrava, aí o banheiro, era um pequeno, só que ele quis fazer uma coisa muito medieval, e aí ele colocou uma cuba da pia que não cabia, porque era ou você ou a pia, uma cuba, e vinha um cisne dessa altura. Então a água saía daquele cisne, na boca do cisne, e isso aqui, você ligava, era água por Não, tudo espirrava. quanto é lado. E aí ele quis fazer essa coisa meio medieval, então tinha umas paredes de mármore que quebravam assim, degradê, tinha umas coisas, carpete preto,
sabe? Umas portas de preto, era tudo muito preto, com mármore. Nossa. E eu falo assim, gente, por um lado, eu falo, de repente ele realizou um sonho, porque o que que é arquitetura? O que que é? O que que é arquitetura? É realizar sonhos também, não é? Também. E aí, é dos desejos íntimos de cada um. Sim. Tinha uma cliente que me pediu uma vez, ela queria, a gente construiu um gazebo, era uma cobertura na Vila Madalena, um lugar incrível. E ela viajava nas ideias, mas teve uma sincronia que a gente viajou junto e ficou incrível. Então ela queria o forro do gazebo com glitter pink. Então tinha um fundo escuro, tipo um cinza chumbo, e a gente mandou fazer essa tinta no lugar de tintas cênicas, onde tinha um glitter pink com a iluminação à noite e tal, aquilo brilhava, mas ficou lindo, porque era dentro de um contexto, dentro de peças assim, obras de arte e tal, ficou bem legal. Mas esse foi um gosto assim bem diferenciado. Mas será que digamos. também não é o papel do arquiteto e do decorador? Que no caso você é arquiteta e decoradora. Trazer esse desejo para o bom gosto. Sim. Porque às vezes a gente não sabe, não entende o que a gente, nem o que a gente quer. A gente fala, eu gostei. Você mostra ali e fala, eu quero isso. E fala, olha, vamos fazer isso da melhor forma possível. Sim, é interpretar o sonho, né? E você criar aquele cenário, porque a casa nada mais é, além do local de repouso, de descanso, de união da família, ela é o cenário, ela é o palco para aquela família acontecer. Então, você entender isso e poder criar algo que atenda aquela família é mágico. Pode não ser o meu gosto, mas pode ser a capacidade de interpretar o gosto e as necessidades daquela família. E depois você vê, uma coisa que eu acho muito legal, assim, você projeta, sai do papel, cria algo, e aí esse algo é construído, e dali, quando está pronto, você vai visitar, o cliente te convida para jantar, e você usa aquilo, você senta naquela ilha, você senta, faz parte daquela história que você ajudou a construir. Então, isso é muito gostoso, é muito prazeroso, né? Você sabe que eu adoro decoração. Eu adoro decoração, sempre gostei. Tento colocar e fazer o melhor que eu posso. Mas tem alguns ambientes muito simples que me trazem um aconchego, porque assim, quando eu tive a minha avó, eu me lembro da cor da cozinha dela, era verde Tiffany. Toda verde Tiffany. Fico até emocionada. Tinha uma mesinha encostada na parede que minha avó comia. A gente tomava lanche, que era café com leite e pão. E ela molhava, meu avô molhava o pão no café com leite. No café com leite. E aquela cozinha que você... Então, assim, a reunião na cozinha. Então, tem um ambiente, assim, simples, aquela louça simples, que, às vezes, eu tenho a impressão que muitos arquitetos, eles tentam apagar essa simplicidade que, às vezes, alguns clientes, eles também desejam. Porque eu não sei se você está entendendo a minha pergunta. Porque, assim, é muito importante você ter um conforto, sabe? E aí, não tentar deixar tudo super... Por isso que eu falei no começo, aquela coisa... Por isso que eu não gosto dessa coisa muito limpa, muito clean, muito brilhante. Eu gosto desse aconchego de eu chegar e ter uma recordação. É como se me trouxesse aquele ambiente, me traz uma recordação. Por exemplo, A Grande Família. Sabe a série Grande Família? Sim. É tudo muito kit. Eu amo. Eu tenho um conforto emocional com aquela decoração kit. E eu tenho certeza que muita gente tem. Então, eu fico pensando, como que você transforma como trazer esse conforto para a família? Esse conforto, trazer essa recordação emocional. É como um alimento, sabe um comfort food? Eu acho que é muito importante ter essa transição. Digamos que essa família vai mudar de
casa, de endereço, ou de uma casa para apartamento e tal, você ter essas peças que são do seu acervo ou que trazem uma memória afetiva, um aconchego, é muito importante, faz parte, assim como lembranças de viagem, porta-retratos com foto da família, tudo isso é referência, né? E vai conferir esse aspecto aconchegante. Você pode mudar de país, se for o caso, mas você encontrar esse conforto em peças ou em partes da decoração que te remetam a situações, a circunstâncias onde você estava feliz ou estava com a sua família. Então, acho que isso é muito importante e faz parte. Não adianta o arquiteto Na querer louça, tudo né? novo, tudo brilhando. Eu acho que tem que ter uma história, um apelo afetivo, né? Uma coisa que faz parte. Não é uma página em branco. Uma dúvida que eu tenho quando eu vejo, agora mudando a água para o vinho. Quando a gente faz uma mansão, quando você tem uma, assim, por exemplo, uma big mansão hollywoodiana, como é que funciona a cozinha? Você tem várias cozinhas na casa? Você Olha, eu tem. já Como é que. Porque eu fico imaginando, meu marido, se eu estou na minha cama, eu falo, ai, amor, pega um copo d'água pra mim. Gente, eu falo, gente, mas imagina se eu morasse numa casa gigante pra pedir um copo d'água. Você tem que ter uma coisa perto, porque imagina, você tá cansada no meio da noite, ou então, eu fico. Essas coisas, como é que é? Então, tudo depende do tamanho da Vamos casa falar e uma do que é super casa. prático para aquela família. Mas eu já fiz casas com 3 cozinhas, no caso. A cozinha de uso normal da casa, digamos assim, que seria operada por uma funcionária. Uhum. A cozinha de final de semana da dona da casa, Uma cozinha gourmet. uma cozinha gourmet e um terraço onde é a churrasqueira, que daí seria operado pelo marido. Então, Sei. assim, três Três. situações de cozinhas diferentes. Outra coisa que resolve muito quando são 2 planos, uma cobertura, um sobrado, ter a cozinha principal e ter uma copa no andar dos quartos, onde você tem um Entre os quartos. micro-ondas, um frigobar, uma coisa assim, para atender essa água de madrugada. E também é muito comum você ter um espaço família, onde você vai ter um home theater, uma sala de cinema e tal, também com algo que atenda o uso dessa sala, até muitas vezes é para adolescentes e tal, então tem uma copinha lá também, uma coisa que você possa fazer uma pipoca, uma sanduicheira, uma geladeirinha, uma máquina de café. Então é comum ter Quando você vai algumas fazer. cozinhas de apoio, umas copas de Sei. apoio, né? Quando você vai fazer um projeto, como é que você começa? Você senta com os. Assim, eu gosto de fazer como se fosse uma entrevista com o cliente. Quanto mais eu conhecê-lo ou entender as necessidades daquela família, mais chance de acertar eu vou ter, né? Então, é muito bom eu vou entrar naquela família, vou entender as necessidades, como eles convivem, o que eles gostam de usar, quais são os hobbies, para poder projetar algo. E voltando ao aspecto da cozinha, eu me lembrei, é o meu espaço preferido na casa. Então, a cozinha, até por vir de uma família italiana, né? A cozinha é o coração da casa. É E isso mesmo. vem desde os primórdios, desde o homem das cavernas que se juntavam ao redor da fogueira para se Pra se alimentar, aquecer isso e aqui. para se alimentar. Então, isso Ah, então tem um tá no porquê nosso Ah, é por DNA. isso que todo mundo gosta de ficar na cozinha. E o primeiro espaço que eu fiz na Casa Cor foi justamente a cozinha principal do evento, que era como se fosse uma cozinha de castelo, porque era enorme. O jockey tem um pé direito de 5 metros no prédio principal. Então, foi feita uma cozinha, assim, respeitando todas as características do prédio, que é uma edificação tombada, né? E eu acho também muito legal
o que a tecnologia nos permite hoje, que é ao mesmo tempo que você pode preservar um prédio histórico, você pode ter automação, você pode ter elementos materiais assim modernos e tal, que possibilitam uma série de coisas, uma iluminação adequada, por exemplo. Quando você faz casa-cor, você é livre para fazer. Eles te dão um Livre pra ambiente. criar. Como é que é? Como é que é? Eles te dão um ambiente. Você pode escolher, você faz 3 opções daquilo que você gostaria e daí tem uma dinâmica deles lá, o seu book é avaliado por uma banca e aí escolhem, né, designam você para cada ambiente, mas normalmente respeitam uma pré-seleção de cada candidato. E aí você fica livre totalmente para fazer o que você Você é o cliente. quer. Você é o cliente, eu o arquiteto. Tudo. Você é tudo. Mas deve ser muito legal, porque quanto mais livre a gente tá, melhor para criar. É muito bom. Eu vejo isso quando eu fazia maquiagem. Para mim, a cliente mais difícil é aquela que falava assim: faz aqui. Aí ela levantava: ai, olha ali. Não, tá faltando um negocinho aqui. Tá vendo isso aqui? Não rola assim. Não rola. E aquela que saía linda, divina, maravilhosa, é aquela que me sentava e falava: faz. Faça. Claro, ela falava assim, olha, meu vestido é tal, ela me dava um direcionamento, claro. Uhum. Olha, eu não gosto de nada pesado, não quero uma pele pesada, eu gosto de coisa, mas ela já sabe do meu gosto. Então, quando ela ia, ela sabia que ia ser aqui. Na arquitetura... É a mesma coisa. O melhor cliente é aquele que confia. É aquele que confia que você sabe fazer, que você vai fazer o seu melhor, que você vai criar. E você poder criar livremente é muito melhor, né? Porque ele sabe como você... Se ele te procurou, é porque ele deveria saber o estilo da Adriana. Ele deve olhar ali e falar, não, eu gosto do estilo dela, o estilo da cor que ela usa. Se ela é mais clássica, se ela é mais moderna. Porque tem para tudo, né? Eu brinco com um amigo arquiteto, é como você ir no médico, e aí você precisa fazer uma cirurgia, e na hora da cirurgia você fala para o médico assim, não, mas não corta, não passa o bisturi assim, dá para passar assim, dá para puxar um pouco mais para cá, não é assim, você tem que confiar naquele profissional que você escolheu, né? Com certeza. Mas a arquitetura, acho que todo mundo acha que entende, muita gente gosta, então é um trabalho de criar juntos, por isso que tem que respeitar, claro, o gosto do cliente, mas dar um direcionamento para que não fique uma coisa feia, né? Mesmo porque se a gente procura um arquiteto, a gente está querendo também entender, a gente sabe o que a gente deseja, mas não sabe ali materializar, né? E de bom gosto. Sim. Quais são as... Arquitetura também tem moda? Arquitetura e decoração? Arquitetura e moda são ligadas, assim, faz parte desse conjunto estético, né? Então, tem as tendências de cores e tal, isso com certeza afeta a moda e a arquitetura, elas andam juntas. Então, o que acontece, por exemplo, Pantone, acontece na decoração? Sim. Você pode ver que pipoca. O verde é o novo azul, o pink que está se usando muito. Então, essas tendências, as cores vibrantes que estão se usando nas roupas pós-pandemia, que é uma maneira de resgatar essa alegria de outros carnavais, você vê essas cores impactantes na decoração também. O que usava muito e agora não se usa mais? É um movimento pendular, assim Sei. como na moda, né? Usava a calça boca de sino, depois ficou skinny e agora é flare. Isso. E na arquitetura também. Então, tem sempre um revival anos 70, que eu gosto muito. Tem os clássicos da arquitetura, que serão eternos, que a gente gosta muito de usar. Usou muito papel de parede, aí depois papel de parede era cafona, a gente fazia só pinturas especiais, feitas à mão e tal, e de uns anos para cá voltou o uso de papel de parede. Nossa, eu amo papel de parede. Quando tem uns papéis volta, sempre volta com algo novo, é uma releitura de algo que já foi bem utilizado. Eu gosto, minha casa acho que teria tudo listado com flor, com xadrez, com lista. Eu teria, se eu pudesse, seria tudo uma coisa assim. Eu gosto uma coisa meio poluidinha. Eu gosto de uma coisa meio poluidinha. Eu sou meio casa com borogodó, tá? Casa com borogodó, obrigada.
A gente tava falando de coisas, por exemplo, a gente falou de tudo, mas a gente não falou da Adriana, né? Você tá fugindo aqui dessa conversa, nem vem que não tem, porque a sua história de vida é maravilhosa. Te dei aí um tempo para você se acostumar aqui no ambiente. Então, Como é que foi? Me conta aí. Porque assim, eu percebi que a maioria das mulheres, elas tiveram uma mudança muito grande de vida aos 40 anos. Profissionalmente, emocionalmente. Como foi para você? então, aos 40, eu não tive uma mudança de carreira, mas eu tive uma mudança de vida significativa. Porque com 41, mais ou menos, eu me separei de um casamento longo e de mais de 20 anos de relacionamento, de uma família, meus pais são super amorosos, um casal assim, exemplo, que se dão super bem. Então, para eu, filha mais velha e tal, para eu me separar, foi uma coisa meio romper um padrão, né? E se reinventar no sentido de aceitar que aquilo não estava mais funcionando, que embora eu não quisesse, eu estava mostrando para as minhas filhas, eu tenho 2 filhas, ok, aceitar um relacionamento medíocre se eu continuasse naquele círculo vicioso. Eu acho isso maravilhoso. O exemplo do que você tá dando o exemplo, tipo, olha, aceita ser infeliz, que a vida é assim. E eu não suportaria a ideia de viver num casamento de fachada, mostrar para os outros que está tudo às mil maravilhas e aquilo não ser verdadeiro. Então, eu procuro ser verdadeira e autêntica em tudo que eu faço. E eu não poderia, então, viver um casamento de mentira, onde acabou a admiração, acabou o respeito. Por mais difícil que fosse, eu tomei coragem, decidi mudar Com quantos esse anos padrão. você 41. E no mesmo ano eu acabei também me separando da sociedade que eu tinha, onde a gente tinha um escritório de arquitetura. Ah, ele era arquiteto Não, também. não. Não, ele não se formou em nada. Eu Não, separei sei. do casamento e no mesmo ano eu me separei da minha sócia arquiteta. Entendi. Uma virada, Continuo, hein? adoro, ela é super melhor amiga até hoje, porém, eu precisava de uma vida nova. Eu entendo. Então, na mesma área, na arquitetura, porém, eu precisava de carreira solo. Entendi. É um reencontro? Você enxerga isso como reencontro? Sim, se reconectar, descobrir o que você gosta, que música você gosta de ouvir, que comida você gosta, que pessoas que são verdadeiras, que estão ali ao seu redor e torcem para que você se desenvolva como ser humano, né? Então, quem está ali te apoiando e quem só quer puxar o seu tapete. E assim foi com carreira solo. A partir daí que eu fui atrás de fazer casa cor, que era uma coisa que eu queria me realizar profissionalmente, acho que para mim seria importante naquela fase e tal. Eu não recebia pagamento de pensão, nada disso. Como então muitas mulheres. muitas mulheres. Não foi fácil, mas a gente consegue. A gente é forte, a gente tem valor. Eu cresci dentro de uma casa com princípios, com virtudes, e é hora de você arregaçar a manga mais ainda, porque eu sempre trabalhei, nunca parei de trabalhar, nem quando tive as meninas, nunca tive licença maternidade, Você é nada arquiteta há disso. quantos anos? Que eu exerço no escritório, tal, 25 anos, e logo depois que eu me formei, Mas eu ainda você quis é arquiteta viajar, desde que você trabalhar. nasceu, né? Sim. De criança, eu lembro que eu mudava tudo no quarto, eu dormia no quarto com minha irmã, e depois ela mudou de quarto, e aí cada hora eu arrastava a cama para um lado, o birô para outro lado, a escrivaninha para outro lado, sempre gostei. Sempre gostei. Então foi isso, foi na mesma área profissional, porém com outra garra, com outra vontade, né, de ter que dar certo, ter 2 filhas para sustentar. E hoje eu vejo que cada esforço, cada vez que eu fui chorar na porta da tesouraria do colégio, ou cada vez que eu me desesperava achando que eu não ia conseguir, que valeu a pena, porque estão as 2, uma se formando, a outra acabou de entrar na universidade, na USP, são batalhadoras,
A mais velha já começou a trabalhar desde o primeiro ano, a estagiar desde o primeiro ano da faculdade. O que Então, não eu só mata tenho a fortalece, agradecer. Dri. Exatamente. Gente, E tudo é exemplo, né? Exemplo a ser seguido ou a não ser seguido. Mas elas aprenderam também muito. muito com você. Muito com você. Espero que sim. Eu acho porque o que acontece? Eu tenho feito várias conversas aqui no Drica Pod. 100% delas, as mulheres tiveram transformações aos 40 anos. Seja no campo profissional, seja no campo emocional. Ou nos dois, né? Ou nos dois. E foram histórias de vida inspiradoras, porque são mulheres de muita coragem. E eu acho que as mulheres têm muita coragem, né? Então, quando eu fiz o Drica Pod, justamente foi para mostrar que a gente tem coragem, mesmo quando a gente acha que a gente não tem. A gente junta forças, A né? gente tem uma capacidade de se superar nas adversidades. Sim. A gente não. Quando a gente tem assim, eu não sei, essa força que a mulher tem, e principalmente eu falo da mulher madura, porque nós fomos muito estigmatizadas e viemos de uma geração criadas para criar famílias, Sim. né? Algumas exceções, com mulheres maravilhosas, mas que fomos ali moldadas de uma maneira ou de outra para priorizar a família. Então, quando você se vê num casamento que não está dando certo, é muito mais difícil, né? É uma frustração muito grande, né? É você não conseguir. Então, eu não deixei de acreditar na instituição do casamento, só que aquilo não estava funcionando para mim. Então, Concordo. você poder romper isso, ter a coragem de mudar, enfrentar a situação, vale a pena. Dri, o que você, assim, em São Paulo, a gente é de São Paulo, né? O que você gosta, assim, na arquitetura? O que você tem mais admiração? Eu acho que o meu lugar preferido, assim, a obra preferida é a Pinacoteca. Eu Linda. acho o prédio lindo. É uma construção de 1900, que foi feita para ser Liceu de Artes e Ofícios, mas que por volta dos anos 90 sofreu aquela repaginação do Paulo Mendes da Rocha, que ficou incrível. Pinacoteca não pegou fogo? Não, Quem que foi pegou? não, Quem que pegou foi fogo? o Museu da Língua Portuguesa. Não, teve uma coisa que pegou fogo no telhado, não foi? Que Que era foi? perto ali da Pinacoteca. Não, foi estação. municipal. Não foi municipal? O que foi que pegou fogo? Alguma coisa, eu lembro, alguma Acho coisa. que era o Museu da Língua Portuguesa, que tinha um acervo de livros enorme Ah, e tal, acho não que tinha sim. seguro, enfim. Isso. E então eu acho o prédio da Pinacoteca incrível e tem muito disso da tecnologia, dos materiais, toda a estrutura em aço, aquelas passarelas que foram feitas, emoldurando um patrimônio histórico, né? Então eu adoro, é um dos meus locais preferidos. Gosto também Avenida Paulista, eu acho que é um dos poucos lugares da cidade onde a gente tem muitas atrações, muitas pessoas, tudo é plural lá, várias tribos, vários museus, várias atrações de ponta a ponta, né? Então são desde como chama lá, o prédio da Fiesp, o Sesc com aquele mirante maravilhoso, o Itaú Cultural, o próprio MASP, né, que é o cartão postal da cidade, Casa das Rosas, e uma obra que eu adoro, já bem mais recente, é o Japan House. Você já foi lá? É incrível, opa. né? Uhum. Então, acho um projeto lindo, que foi feito por arquitetos no Japão, assim, super papas da arquitetura, em parceria com a FGMF, que é um escritório super cool aqui em São Paulo. Então, adoro. Acho bem legal. Aí o Parque do Ibirapuera também, adoro, adoro. Eu fui recentemente no auditório, achei incrível. Qual auditório? Oscar Niemeyer, que ele foi restaurado, né? É um projeto da década de 50, mas que foi construído em 2005
E recentemente foi feita aquela labareda, que é aquela escultura vermelha sobre a porta principal. E é incrível, porque você vai lá assistir um espetáculo de música, orquestra, e aquele palco, ele Não abre. fui ainda, preciso Ai, é ir. incrível. O palco, ele abre para o parque. Então, você vê o parque Nossa, eu iluminado nunca à noite com fui. uma árvore centralizada. É incrível, Nossa, como eu não maravilhoso. Fiquei até soube. arrepiada de falar de Nossa, tão lindo. Vale a pena. Vale a nossa, eu não, pena conferir. eu Acho não, muito lindo. eu gosto muito do centro da cidade, né? Porque aí a gente entra um pouco de urbanismo, né? É, Que eu fico, tem assim o Martinelli ali, o o Copan, Copan, o Farol prédio do Santander tá Banespa, que é o Banespa, que era o maravilhoso. antigo É, sim, Banespa, é, Terraço Itália, é, ali é onde fica a Bolsa de Valores. é muito bonito mesmo. E assim, até porque lá não passa carro, né? E Uhum. eu, toda vez que eu vou, Adri, eu fico assim, falo, gente, por que que isso aqui não é bem cuidado? É Por que uma que... judiação. Então, Podia ser por como que outros isso, hein? países que Falta dão de si. valor. Acho que é Nossa. falta de incentivo cultural. A gente até tem um órgão que é o Condefat que regulamenta tudo isso, mas falta. Nossa, tem um prédio lá do Conservatório Musical maravilhoso. Tem muita obra bonita que poderia ser restaurada, né? Que faz parte de. Eu acho que é uma coisa até sociocultural, sabe? Eu acho que falta ao brasileiro valorizar tanta coisa bonita que a gente tem. Valoriza muito o que está lá fora É, e a gente precisa valorizar o que a gente tem. sim. Hoje em dia, por exemplo, você tem ali eu acho que é no São, como é que é? Não é catedral, como é que fala? No São Bento ali, como é que chama? Mosteiro, Mosteiro de São Bento tem um café da manhã maravilhoso, é. maravilhoso. Mosteiros são arquiteturas históricas Sim. maravilhosas. Falando nisso, lembrei, em breve, novidades, eu vou participar de uma mostra, de um evento de decoração, arte, design, que vai ser no Mosteiro da Luz. Ai, Estão todos convidados. A mais que mostra se tudo. chama Modernos e Eternos. Como que é isso? São Você pode falar? 12, apenas um É spoiler. spoiler. É. Então, essa mostra Modernos e Eternos, ela já teve algumas edições. A última foi no Rio recentemente, que foi um super sucesso. E nós teremos no final de junho, serão 12 criativos, porque você pode ser arquiteto ou designer ou artista plástico, sem muitos títulos. Então, serão 12 criativos convidados para criar um ambiente no Mosteiro da Luz, e essa visitação será híbrida, tanto virtual como presencial. E você vai decorar? Vou fazer um espaço. Vou criar um Eu espaço. quero ir muito. Está super convidada. Eu vejo aqueles prédios no centro, eu fico passeando e falo, gente, cada prédio lindo, assim, aqueles pé direito gigante, com aqueles. Tem uns que tem uma decoração meio art déco, assim, meio anos 50. Ah, é lindo, né? É É. lindo, é lindo. Você vai tomar. O Mosteiro São Bento, por exemplo, tem um café da manhã no Mosteiro São Bento, né? Então, eu acho bárbaro como hoje em dia esses monumentos, não digo monumentos, mas essas construções, Edificações. elas conseguiram de encontrar um meio do que as pessoas possam participar, porque até então, Dri, a gente era uma coisa meio que contemplativa, Sim. porque o que eu acho é que tem que haver essa interação, né? Você como arquiteta, é uma coisa um pouco também urbanística, não é? Sim. E está tendo um movimento muito legal na cidade, porque nós estamos comemorando 100 anos do modernismo, né? Que foi aquela semana de 22 de fevereiro, que começou no Teatro Municipal. E agora nós temos pipocando pela cidade vários eventos de museus participantes em homenagem a essa Semana do Modernismo. Maravilhoso. É uma maneira de resgatar toda essa nostalgia e toda essa história que fez parte das nossas vidas. Inclusive no Farol Santander tem uma exposição maravilhosa, acho que vai até maio. Está bem interessante, bem bonita mesmo. Como desenvolver o olhar das pessoas para a arquitetura? Eu acho que posso te fazer essa pergunta? Claro. E o que me veio na cabeça é
admirando a natureza. Você quer arquitetura mais bela que essa? A natureza é muito perfeita. Quando você... E a gente está se distanciando muito dela. Eu acho que você deu um insight muito, muito forte, porque na medida que a gente vai destruindo a natureza, a gente vai destruindo, vamos nos destruindo. Isso é óbvio, né? Mas esse olhar, porque até na combinação de cores, ela é perfeita, né, Adri? Sim, se você olhar o João de Barro fazendo a casa dele, a abelha fazendo a colmeia, quer dizer, é tudo lindo, né? É muito lindo. E eu acho que esse olhar é importante para o arquiteto para poder integrar uma estrutura construída pelo homem com a natureza. Então, você ter uma grande abertura, janelas, os vãos, e poder integrar, trazer o máximo possível a natureza para dentro de casa. Que é uma coisa nova. Porque eu vou te falar, o que aconteceu? Eu vi antigamente, era tipo, corta a árvore. A árvore está atrapalhando. Era assim. Não. Hoje em dia é crime. Não, mas era assim, em 1980? Era, não tinha... Tá atrapalhando, corta. Regulamentação. Hoje em dia tem o DEPAV. Se você mexer numa folha, é um crime. Aconteceu, de muita gente já vê. Por isso que, nossa, eu vejo hoje em dia umas construções onde a árvore ela tá dentro da casa, né? Sim, a construção abraça, né? Uma jabuticabeira, uma árvore. É bem bacana. O que inspira você? Fora a natureza, você, quando te falo em inspiração. Viagens, claro. Acho que o melhor investimento que a gente faz são as viagens. Então, eu procuro ter um olhar para a cultura daquele local. Eu gosto, assim, quando viajo, procuro evitar os locais de turista e me misturar com as pessoas. Eu adoro passar desapercebida e achar que eu sou uma local, sabe? Sei. Então, eu lembro a última vez que eu fui para Veneza com os meus pais, eu os deixei, eles iam fazer uma excursão para ir para Murano, para ver lá como que os cristais, os vidros de sopro e não sei o quê. E eu fiz a ilha a pé pelo lado, não pelo lado turístico, mas pelo lado das pessoas que moram lá. Então, me chamou muita atenção gôndolas trazendo material de construção, gôndolas abastecendo com caixote de frutas e verduras, um mercadinho, a pessoa no barbeiro. Então, assim, eu gosto de ver como as pessoas vivem, gosto de aprender com as outras culturas, com a alimentação, com sabores, cores, tudo. E, inclusive, na hora do almoço, Você gosta de cenas? Gosto. Eu também gosto de cenas. Então, assim, isso acho que me encanta e é a minha maior fonte de inspiração. São as bagagens que a gente traz das viagens. Quando eu fui para Portugal, eu me lembro que uma coisa que me chamou muita atenção foi a luz. Luz é uma coisa que Nossa, eu tenho uma fascinação por luz. Como aquela luz reflete num objeto, do brilho da luz, a intensidade da luz. Eu sou muito sensível. Você tem que trabalhar a sensibilidade, né? Para poder se inspirar. Sim, a sensibilidade, os 5 sentidos, porque quando você trabalha, ou quando você faz uma exposição, ou quando você está criando um espaço, você vai trabalhar com o tato, você vai sentar no sofá, ele tem que ser macio, gostoso. Você vai trabalhar, claro, com a visão, porque aquilo tem que ser atraente. Você vai trabalhar com o olfato, porque você põe uma vela aromática, um óleo essencial, uma coisa. Então, você consegue, com o paladar, né? Tem coisa mais gostosa que você fazer uma refeição na sua cozinha nova e tal, uma música de fundo. Então, é muito gostoso você trabalhar com esses 5 sentidos para deixar aquele ambiente bem acolhedor. Você consegue ter memórias olfativas? Sim, eu nossa, também tenho. Incrível, né? Memória a música também? Também. Muito. Eu tenho trilha sonora para tudo. Tudo. Eu não vou tomar banho sem música, não vou lavar louça sem música, tudo com música em casa. Tudo, a música, ela inspira, parece Sim. que a gente volta no tempo, né? É muito bom e tem fases, né? Tem aquela música que eu escuto 7 vezes no dia enquanto estou no carro e depois esqueço dela e depois é outra, são fases.
Quando a gente vai se inspirar, a gente precisa também se livrar um pouco de preconceitos, né? Do tipo, esse lugar eu não vou, esse lugar eu não faço, esse lugar eu não entro. Quando a gente vai amadurecendo, a gente se despe e muito desses preconceitos. A gente começa que... Eu acho que tudo começa na comida, sabia? Quando você se propõe a experimentar coisas que você nunca experimentaria. Isso engloba tanta coisa, se você parar para pensar, tem coisas que, por exemplo, você não vai experimentar de jeito nenhum, e isso se estende para outras inspirações, e se estende para outras áreas da sua vida. Então, você ser aberto a novas experiências, né? te traz uma riqueza interior que vai se refletir no seu trabalho. Sem dúvida. Tem o programa do Pedro Andrade, quando ele viaja para ver novas culturas e tal, e come gafanhoto, come inseto, Nossa, eu não sei como ele consegue. Você sabe que eu acho que a única coisa que eu não comeria, acho que é cachorro. Não dá. Bom, eu barata. sou vegetariana, então essa parte eu tenho que fazer. Mas tem uma explicação, né? Por que existe esse comer inseto, né? Nesses lugares, porque por causa da fome, né? Então eles tiveram que se adaptar e procurar outras fontes de alimento. Mas enfim, o que você em São Paulo ou no Brasil, não sei, uma arquitetura que você fala como que fizeram isso? Algumas. Como arquiteta. O monumento do Borba Gato, aquilo é uma assombração. Gente, é uma assombração. Quem não sabe, o monumento do Borba Gato é o Borba Gato na Avenida Santo Amaro. Armado. Uma arma, uma espingarda, desculpa, uma espingarda, né? E outra coisa recente, assim, a ideia foi boa, né? Teve a boa vontade de fazer algo bonito para a cidade, que é a demolição daquele muro envolvendo a cidade universitária, todo aquele painel de vidro, e aí me põe uns adesivos de urubu. O que é aquilo? Eu acho muito Quem não conhece feio. São Paulo é o seguinte, a gente tem aqui a Marginal Pinheiros, né? E do lado da Marginal Pinheiros, a gente tinha um muro gigante que era, assim, quilômetros de muro, que era o Jockey Clube. O Jockey e a USP. Então, não sei o quê, uns 5 quilômetros de muro? Não sei. Não sei, mas não sei. Bem extenso. Né? Então, foi uma obra cara, inclusive. E aí eles resolveram derrubar esse muro e colocar um... vidro. Painel gigantesco de vidro, e nesse vidro se colam que você fica ao seu critério, achar que é urubu, pomba, preto. Mas o que aconteceu ali, Dri, foi que o pessoal começou a jogar pedra. Lembra? Uma judiação. O pessoal não respeita, né, assim, as nossas... É o que a gente estava comentando. O pessoal não respeita as obras de patrimônio histórico que tem no centro da cidade, tantas edificações lindas, e também não respeita uma coisa nova, que teve uma boa vontade ali para construir algo novo, para possibilitar, para quem está na Marginal, ver a raia da USP e tudo mais. Ia ser uma coisa... a ideia foi legal. Colar aqueles passarinhos pretos para quê? Não dá, única né? coisa que eu acho que, pensando como dona de casa, aqueles vidros devem dar um trabalho para limpar. Verdade, essa eu não tinha pensado. Não, você já imagina aqueles vidros tudo manchado, gente? Não, deve ser... E assim, quando você vai construir uma casa, voltando, deve ser muito interessante. A pessoa fala assim, não, eu quero uma parede gigantesca. Aí você fala, não, pera um pouquinho. Você puxa a pessoa, fala, você tá sabendo que você vai ter que ter alguém para limpar? Eu puxo a pessoa para a realidade. Sim, tem pisos lindos, mas que não são adequados, por exemplo, para a cozinha, porque você vai ter que passar uma resina de 6 em 6 meses, porque o material é poroso, vai cair gordura, vai cair, enfim, vinho, café vai manchar. Então, tem que puxar para a realidade, né? Tem que levar em conta também o lugar, por exemplo. Praticidade, né? Estilo de vida da pessoa. Sim. Por exemplo, vai morar em praia, tem a maresia. A maresia judia bem das coisas. Como fala, ferro, os próprios eletrodomésticos, as madeiras. Então, tem que ter um certo cuidado, evitar alguns materiais e optar por outros que resistam melhor, né? Hoje em dia tem isso, por exemplo.
Temos algumas opções, mas não dá para lutar contra a força da natureza, né? Então, A degradação na natureza, como que é a degradação na praia? A televisão, geladeira, todos os eletros têm uma durabilidade bem menor. Então, eu aconselho os clientes a fazer aquele... Tem uma garantia estendida da loja, né? Que você pode ir trocando de 3 em 3 anos e tal, porque não dura. Tem alguma coisa, por exemplo, de eletrodoméstico que você já percebeu? Olha, porque aí estou dentro na parte de decoração, né? Que dura mais? Assim, marcas de eletros? Não. Tipo, sem pintura, com pintura? Ou não interfere? Não, indiferente. Indiferente, estraga do mesmo jeito. Estraga igual. E material? Acaba, né? O ferro. Acaba. Você não vai pôr tecidos escuros, azul marinho, bordô, numa janela sem tela solar, porque vai queimar muito antes. Né? Cortina de linho e tal, se não tiver um forro, essa cortina vai furar, porque o sol começa a desgastar, né? Em alguns anos aquilo vai perfurar. Então tem que ter alguns cuidados. Entendi. Dri, você... O que a gente está falando de mulheres maduras, mas o que é o envelhecer para você? Eu acho que esse é você se aceitar. Você amadurecer e ter escolhas cada vez mais conscientes, advindas de uma bagagem, uma história de vida. Né? Não adianta falar, por que eu fiz tal coisa? E você se compreender, se perdoar e estar aberta a novas experiências. Que sejam cada vez mais cada vez mais a favor de algo bom, a favor das virtudes, né? De uma evolução como ser humano, e que você possa ser um exemplo para quem está ao seu redor, que assim como um bom vinho, você envelheça bem, e não azede como um vinagre. Você se sente bem com a idade que você tem? Você tem 50, posso falar? Pode. A gente tem idade, você tem 50? 52. Maravilhosa. Você se sente bem? O que você acha que o envelhecimento te trouxe de ruim? O cabelo. Dá pra falar assim na lata? Claro! Nossa, eu vejo o cabelo das meninas, das minhas filhas, aquele volume, aquele brilho e tal. Não é o mesmo. Vai afinando, ficando poroso. Cabelo branco. Tudo bem. Muitas mulheres ficam lindas grisalhas. Eu não vou arriscar tão cedo. Eu não quero branco. Eu acho que a gente até teve uma discussão sobre isso, que sobre envelhecer, não se tomar cuidado com o etarismo às avessas, né? Que é você ter preconceito daquela mulher que tem cabelo, que não deixa o cabelo branco. Cada um envelhece como quer. Como quer, exatamente. Quer ter ruga, quer tirar, tira, faz procedimentos. Cada um que sabe, né? Eu acho que cada um que sabe, cada um quer envelhecer da maneira que queira, não é? Não tem que se colocar numa caixinha, porque a gente já foi colocada tanto em caixinha. Nossa, nem me fale. Eu me vejo, a gente foi colocada numa caixinha, a gente cresceu numa caixinha. Por isso que eu acho que lá pelos 40 anos a mulher tem mudado muito. Não pode isso, não pode aquilo, não pode... E as nossas crenças, sim, do que... Às vezes nem tem ninguém, nem que alguém te fale pra você não pode. Mas você cresceu com aquela crença que te limitou, né? Mas tudo feito na hora que tem que ser feito. A gente tem um tempo para poder tomar uma atitude, a gente tem um tempo para crescer, para se conhecer. A gente tem que ser, eu acho que uma coisa que o envelhecimento nos traz, e que eu tenho trabalhado bastante, é a gente ser gentil com a gente. Sim. Eu acho que o que a gente precisa, acima de tudo, é ser gentil com a gente mesmo. Se aceitar com as nossas limitações, a gente não tentar ser perfeita. Porque o envelhecimento, ele tem suas coisas boas, mas suas coisas ruins também. Sim. Olha os vistos. A gente vai envelhecer as coisas, como eu te mostrei, falei da casa, da praia,
que ela envelhece aceleradamente, mas ela tem envelhecimento. Mas a praia, ela é maravilhosa, ela tem um mar, ela tem a brisa. Se você fosse fazer uma casa para você hoje, como seria a sua casa? Ai, eu quero uma cozinha. Eu não aguento mais a minha cozinha, está na lista da... eu moro em casa, continuo querendo morar em casa, não gostaria de ir para apartamento. Que tivesse um bom jardim, não é muito diferente do que eu tenho hoje. Eu gostaria assim mais de renovar os materiais e ter uma cozinha maior para acolher, para receber muitos amigos. Que cor seria a sua casa? Azul. Azul? Ela é azul hoje? Ela é cinza e azul. Você mudaria, Acabei de pintar meu portão de azul também. você mudaria alguma coisa na tua casa? Eu tô sempre mudando, né? Eu trabalho com isso. É sazonal, então já foi de todas as cores. Agora o portão tá azul e já vou pintar também meu quarto, então eu tô sempre renovando. O que você não mudaria na sua casa? Que você ama? Difícil, porque... Bom, eu amo o fato de ser casa e de eu ter meu próprio jardim e ser dona do meu quintal. Não tenho que dividir, assim, não é como uma área comum de condomínio, por exemplo. Então, isso eu adoro, essa condição. Mas todo o resto é coisa que vai sofrendo um desgaste com o tempo e que dá vontade de renovar, né? Fazer um banheiro novo, uma cozinha nova. Você já teve assim, uma vontade tipo, de mudar tudo? Tudo, já. Eu acordo assim às vezes. Eu falo que eu acordo virginiana, dá vontade de arrumar tudo. E que é o meu ascendente. Eu sou leonina. Então, normalmente vai bem, aí fica aquela zona organizada, né? Mas tem dia que eu acordo virginiana e dá vontade de mudar tudo, todos os armários, tudo. Mas, como diz o ditado, casa de ferreiro, espeto de pau. É verdade, é verdade. Eu assim, eu tenho vontade de colocar mais planta, aquelas almofadas vermelhas ali, ó. A gente vai dar um jeito. A gente vai dar um jeito. Mas, Dri, nossa, eu fico muito feliz com as mulheres que estão passando aqui pelo Drica Pod, porque são mulheres inspiradoras, né? A gente tem um grupo de mulheres muito legais, né, Dri? É verdade. Muito legais, são mulheres maduras, que cada uma com a sua riqueza. Se eu puder, eu traria todas aqui, mas eu vou me esforçar para isso. Queria te agradecer por esse momento, que eu acho que... Vou te falar, nós somos desbravadoras, eu tenho falado isso. Nós somos desbravadoras com as vidas que a gente tem para mostrar para essa geração. Cada uma da sua maneira. Você é uma desbravadora na medida que você teve coragem de mostrar para suas filhas o seu poder, a sua força, a sua coragem de mudar, de ser exemplo para elas. E eu fiz o Drica Pod justamente para mostrar para essa geração que vem, né, sobre o poder da mulher, mais do que envelhecimento, mas o poder que a gente tem de a gente transformar a nossa vida a qualquer momento. Isso que é o mais legal. É verdade. Sempre é tempo de mudar, né? Sempre, sempre. Drica, quero te agradecer. Obrigada. Te parabenizar por essa iniciativa. Obrigada. E dar a oportunidade, então, de levar... que seja uma experiência, que seja uma inspiração, o que a gente puder para alegrar, né? Obrigada, viu? O dia de todos que seguem você e também o nosso time, o né? nosso time. Que juntas somos mais fortes. Juntas somos mais fortes. Obrigada, Dona. Isso, obrigada. Divinas maravilhosas, obrigada. Se você gostou, compartilha. Assina o sininho aqui para você receber as notificações. Curte, me segue, me indica para suas amigas e até breve. Kisses!